Educa Esporte. Fala galera, vocês estão bem? Eu tô bem por aqui, melhor agora porque conto com a sua companhia. Estamos no ar para Campinas e outras 48 cidades da nossa região metropolitana pela tela da Educa TV. A gente trouxe há um tempinho atrás uma reportagem sobre a prática do floorball nas escolas municipais. Esta modalidade passou a ser praticada nas aulas de educação física por incentivo de um professor. O que era algo apenas restrito ali na quadra da escola ganhou um novo capítulo. Isso porque o professor teve uma convocação pra lá de bacana. Se liga aí. Essas imagens já são conhecidas. No ano passado, a gente mostrou o floorball sendo praticado pelos alunos da EMF Padre Domingos Zatti. De lá para cá, o taco, a bolinha e o estilo de jogo, parecido com o hóquei, já viraram parte da rotina nas aulas de educação física. Uma atividade que nasceu lá atrás, ainda no início da carreira do professor Guilherme, quando ele resolveu atender ao pedido de uma turma e adaptar a modalidade para a realidade da escola. Eu descobri o floorball lá em 2009, né? Eu estava iniciando a minha carreira como docente e aí, por sugestão dos alunos, eles queriam trabalhar com o hóquei. E aí eu busquei alternativas para trabalhar o hóquei dentro da escola, que tem impeditivos, o uso do patins, os espaços e tal. E aí eu descobri o floorball, mas não tinha acesso a equipamentos oficiais nem nada. Então a minha opção foi construir o material naquela época, foi a primeira vez que a gente jogou. E a partir disso isso continuou na minha cabeça, porque eu achei uma modalidade extremamente interessante, com bastante potencial para desenvolver dentro da aula de educação física, principalmente. E aí em 2016 eu resolvi iniciar isso, comprei um material mesmo por conta, e com esse material eu comecei a levar para a escola. Alguns professores amigos que também trabalhavam na rede municipal, né? Aí eu já trabalhando na rede municipal, se interessaram em convidar para eu ir lá nas escolas também apresentar a modalidade. Daí foi aí que a coisa começou. Eu estou envolvido com o esporte de forma mais objetiva desde 2016, né? Trabalhando aqui em Campinas, ajudando a desenvolver a modalidade. E é um trabalho que extrapola um pouco Campinas, já tive algumas cidades da região, levando esporte para as escolas, além da equipe que a gente montou aqui, né? Então é um trabalho que foi observado pelo pessoal da Associação Brasileira de Floorball, né? Que sempre teve em contato com a gente, inclusive por conta desse trabalho. A gente sediou 2 edições de Campeonato Brasileiro aqui, fez etapas de Campeonato Paulista. Sim, eu acho o esporte bem interessante porque é muito parecido com o hóquei também e é uma boa experiência também pra gente saber também mais ou menos como joga hóquei mesmo não sendo a mesma coisa. Ano passado ele passou um pouco, mas não foi algo tão complexo que nem o jogo agora. Ele está passando mais esse ano, ano passado ele só deu alguns fundamentos e não tinha passado o jogo em si para todo mundo. Aí agora, é mais para todo mundo jogar, agora ele está passando mais o jogo. Eu acredito muito no floorball como uma modalidade que tem potencial dentro e fora da escola, porque ela agrega a questão da convivência, a questão do fair play é muito forte dentro do floorball. As regras são muito interessantes porque elas realmente restringem muito a questão do contato físico, então você educa muitos alunos a como você disputar a bola e o trabalho técnico também da modalidade pelo uso do taco, que é algo diferente para... Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura, né? Mas agora, essa história ganhou um novo capítulo e fora da quadra da escola. O professor foi convocado para integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira de Floorball, que disputa o Mundial na modalidade em junho, na Espanha. Queria que vocês falassem então dessa novidade, vocês ficaram sabendo hoje da convocação do professor, e aí? Então, ele tinha postado mesmo um negócio no Instagram, falando que talvez ele ia para a Seleção Brasileira, para ser técnico. Aí a gente ficou nessa, né? Ficamos sabendo hoje que ele foi agora convocado. Uma alegria muito grande, né? Saber que o nosso professor, né? O que está aqui sempre do nosso lado, foi convocado aí por uma coisa que ele gosta tanto. E hoje a gente ficou sabendo que ele vai, achei uma coisa muito interessante, muito legal. Vocês sendo treinadas por alguém da seleção. É, muito interessante e da hora também. Quem vai falar alguma coisa? E eu também espero que ele leve o Brasil para a vitória, né? Que o Brasil possa ganhar. O Brasil sempre quis participar do Mundial, né? Era uma ambição já antiga do pessoal da Associação Brasileira de Floorball, né? E a gente, como foi ampliando esse contato ao longo dos anos, criou uma relação muito próxima, até por eu ser uma certa referência aqui na região, né? Juntamente com os meus colegas, o pessoal que ajuda a organizar a equipe. E a expectativa era sempre aparecer essa oportunidade, né? E hoje eu estou muito contente, porque não só por mim, mas principalmente pelo Brasil ter a oportunidade de participar desse evento. É o primeiro evento internacional do Brasil na modalidade
E eu vou ter essa experiência de estar lá com o pessoal, né, formando a comissão técnica. Eu sou um dos técnicos, né? Lá, eu já joguei, né, mas hoje eu já não jogo mais, né? Então, é atuar mesmo nessa questão de organizar a comissão, dar os treinos que a gente vai ter aí ao longo desses próximos meses e ajudar o pessoal a desempenhar da melhor maneira possível nessa estreia do Brasil lá no Mundial. Essa conquista tem tudo a ver com o trabalho dentro da escola e que vem transformando aos poucos a relação dos alunos com um novo esporte. O time do Eduque Esporte deseja sucesso ao professor Guilherme. A nossa torcida é para que ele, junto com outros membros da seleção brasileira e atletas, tragam medalhas para o Brasil. A gente muda de assunto agora para falar dos Jogos Escolares Municipais 2026. Esse maior torneio estudantil começa no dia 29 deste mês com um festival de badminton. E temos muitas novidades por aí. Eu recebo a professora Bia Passos, que é a coordenadora do GEM, e ela vai tirar dúvidas não só minha, mas sua aí de casa também. Bia, toda a organização está a todo vapor, né? Olá, Wesley! Que prazer estar aqui, muito obrigada por esse convite. Olá a todos que estão assistindo a gente. É isso mesmo, a gente já está a todo vapor, planejamento a 1000, pensando em todos os detalhes para que a gente consiga fazer aí a 18ª edição dos Jogos Escolares com muito êxito, com muito sucesso, com tranquilidade, para que fique uma coisa memorável para os nossos alunos. Bia, neste ano, o GEM vai abranger o Fundamental 1, que são alunos de 1º ao 5º ano. É isso mesmo. A gente sempre vê as crianças mais novas perguntando, querendo participar, e umas até participaram já, né? Porque você consegue participar das equipes mais velhas. Mas agora, então, a gente olhou para esse segmento e falou, por que não fazer alguma coisa para as crianças entre 9 e 11 anos? Então, a gente está com várias propostas para incluir a criançada do ciclo 2 também no GEM. Então a gente vai ter aí a categoria sub-11, além da sub-13 e da sub-15 que a gente já tem. Bia, quais as modalidades esportivas previstas para o torneio? Pois é, para essa categoria nova, a gente pensou em dama, jogos de damas e o atletismo, que é um esporte bem básico e que faz parte aí do cotidiano das crianças. E a proposta, a grande novidade é tentar trazer a queimada. A gente ainda está num processo de discussão, precisa da aprovação total, né? Que a gente faz de uma forma coletiva, mas não é a troco de nada a escolha da queimada. É alguma coisa que faz parte da cultura corporal, né? Das crianças, das gerações, todo mundo conhece queimada, brincou de queimada. É um jogo que acontece de forma espontânea nas quadras, nos pátios e nas aulas de educação física também. E então a gente está pensando em trazer a queimada, porque é um esporte coletivo, a gente faria em equipes mistas, e então a gente trabalha a equipe, a gente trabalha várias habilidades físicas, emocionais e sociais com esse jogo. Então tem todo um porquê dessa escolha, e eu acho que vai ser uma coisa que vai dar muito certo. Como será o processo de inscrição para os alunos de 1º ao 5º ano? Pois é, quem faz a inscrição de uma escola é o professor de educação física ou a escola, né? A gente faz um congresso aqui no Cefertep, convida todas as escolas. Aí aqui nesse congresso a gente discute, a gente pensa, a gente decide como fazer e as escolas então se inscrevem e falam e mostram interesse em qual disciplina, e mostram interesse em qual esporte eles querem participar. O que isso quer dizer, Wesley? Quer dizer o seguinte, uma escola pode vir para cá, participar do congresso técnico e mostrar interesse em esportes, por exemplo, tênis, atletismo, handebol e vôlei. Outra escola pode ter um interesse em handebol, futsal e dama e xadrez. A gente tem essa flexibilidade. A escola, ela olha o regulamento que ela vai receber de forma antecipada e vê ali, com a especificidade dela, com o que acontece na escola, no que ela pode participar. É lógico que a gente tem escolas que participam de
tudo, né? E aí são escolas destaques. Então é isso, o professor vem para esse congresso e ele vai mostrar um interesse em participar aí da modalidade que ele já pensou previamente lá na escola, com o seu coletivo. Bia, qual a expectativa para o GEM 2026? Bom, então a expectativa é maior que a do ano passado, porque a gente pretende fazer essa expansão. E aí, Wesley, como a gente está agora agregando as crianças do Fund 1 no ciclo 2, a gente passa de 32 escolas para 41. Então a gente aumenta a quantidade de crianças participando do GEM. A gente aprende, amplia a nossa integração com todas elas, né? Então é mais uma oportunidade de ação, de estratégia educativa e de possibilidades que o professor de educação física, de modo específico, e da escola como um todo, tem para oferecer para os seus alunos. Pelo que tudo indica, os professores já começaram os treinos, né? Olha, Wesley, todos os professores sempre falam a mesma coisa. E eu, quando eu estava lá na escola, era sempre a mesma coisa. Primeiro dia de aula, os alunos falam: professor, vai ter GEM esse ano? É um evento que eles esperam com muita ansiedade. Então, eu tenho certeza que os professores já estão conversando, já estão pensando quem vai em qual esporte, como que a gente vai montar tal equipe, quem quer ir no quê, né? Vamos no feminino, no masculino. E aí, com isso tudo, já começam os treinamentos, as crianças começam a demandar: professor, a gente precisa ter mais aula disso, aula daquilo, e assim vai. E os projetos, os professores criam atividades para poder fazer esses treinamentos e poder dar conta de toda essa ansiedade dos nossos estudantes. Quando vocês pretendem lançar o calendário completo do GEM deste ano? A gente pretende terminar o regulamento geral do GEM de 2026 agora em abril. E aí a gente vai enviar para as escolas e a gente faz ainda no primeiro semestre a cerimônia de abertura. Que, aliás, o ano passado foi uma cerimônia muito bacana, então a gente está tentando manter esse padrão, né? Então a ideia é fazer a cerimônia de abertura nesse primeiro semestre e logo na volta do recesso a gente começa os dias de competição. É esse o planejamento que a gente botou no papel. Tá certo, Bia, a gente agradece a sua participação, você sempre muito bem-vinda. Tendo mais informações, só chamar a gente. A gente agradece todo o apoio do Educa TV e do Educa Esporte. É muito bom ter vocês mostrando o que a gente faz e compartilhando tudo isso. As crianças se sentem reconhecidas e nós também. Obrigada. Até mais, Bia. Tchau. Até, gente. A gente vai para um breve intervalo e na volta o quadro Atletas que Inspiram. Nesta edição, a gente recebe o ex-jogador da Seleção Brasileira, que é campineiro da Gema, para um bate-papo super descontraído. Eu volto em instantes. Educa Esporte. Comece o dia bem informado. Acompanhe as notícias de Campinas no Jornal da Educa TV. Toda quarta às 6 da manhã. Procurava a adrenalina. Encontrou o fim da linha. Ignorava os limites. Conheceu as consequências. Em 2023, 159 pessoas perderam a vida no trânsito em Campinas. Velocidade foi a principal causa. Motociclista, desacelera, não ultrapasse o limite da vida. O apoio transforma. Ana foi a força que sua mãe Zulene precisava para voltar a estudar. Agora as duas são estudantes.
O acolhimento transforma. A melhor lição da professora Fabrícia para o Edilson: acreditar no seu potencial. O incentivo transforma. A maior motivação que a Maria Clara poderia receber. O amor de sua mãe, Luciene, para continuar seus estudos. EJA, Educação de Jovens e Adultos. Procure a escola municipal mais perto de você. Prefeitura de Campinas. Educa Esporte. Estamos de volta para o segundo tempo do Educa Esporte e a gente já começa esse bloco com o quadro Atletas que Inspiram. O convidado de hoje é daqueles que dispensam a apresentação. Campineiro raiz, com passagens pelos 2 grandes clubes da cidade e uma história de respeito vestindo a camisa da seleção brasileira. O centroavante Luiz Fabiano abriu um espaço na agenda para bater um papo com a nossa equipe. Vem com a gente e se liga nessa entrevista. Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez no Educa Esporte com esse quadro super especial e hoje com uma pessoa que é natural de Campinas, tem uma história no futebol da cidade e também destaque no São Paulo, no Sevilha da Espanha, com uma trajetória marcante pela seleção brasileira. Será que você já sabe quem é? A gente está com o Luiz Fabiano Clemente, o fabuloso. A gente agradece e é uma honra estar aqui recebendo a gente. Obrigado hoje na sua convite. casa, inclusive, viu? Obrigado pelo convite, é um prazer sempre falar da trajetória. Falar um pouquinho do meu começo, né? Eu que sou campineiro, gosto dessa cidade. Depois que eu parei, voltei para cá e sou muito feliz e fui muito feliz, né, jogando aqui também. Então é sempre bom poder reviver esses momentos. E por que decidiu continuar aqui? Tem algo especial? Sua história, família? Eu acho que minhas raízes são aqui, a família toda está aqui, tanto do lado da esposa como do meu lado. Então a gente optou por vir porque é uma cidade relativamente grande, porque Campinas não é pequeno, em relação a São Paulo é pequeno, é interior, mas é uma cidade que tem tudo, que se vive bem, tem uma qualidade de vida muito boa. E eu nasci aqui, então não podia deixar de voltar para cá. Está próximo dos seus compromissos em São Paulo também, né? Estou próximo, é rápido, os horários ajudam, né? Porque o meu programa começa às 11, então ele ajuda um pouco no trânsito, né? Eu me livro do trânsito esse horário. Como você já citou, então fala já um pouco do seu programa. Então, a gente tem a felicidade de poder participar do Resenha da Rodada e também resenha quando tem o convidado, né? Que é um outro programa, né? Estou lá com o Plihal, estou lá com o Fábio Luciano, que também é de Campinas. Sim. O Silas, que vive em Valinhos, que é aqui do lado. Tem o Amoroso, que mora em Campinas. Isso. Tem o Lugano e o Luizão. E o grande Plirra, que é o apresentador, que nos ensina a cada segunda-feira, né, no programa. Nós aprendemos muito e o programa é bem leve, bem bacana. Um programa que fala de futebol de uma maneira diferente. Aí você está desse outro lado do futebol como comentarista agora. Você acha que a sua vivência no futebol deu a estrutura para que você desenvolva cada vez mais isso? Eu acho que a vivência, ela me credencia poder falar e ver o lance que a gente comenta de uma forma diferente, já que eu tive lá dentro. Eu passei pelo que a gente está falando, então a gente tem um pouco mais de clareza para poder falar em relação ao lance, a comentar aquilo que a gente viveu, né? E aí sua trajetória, trazendo um pouco para o contexto de Campinas, alguns até não sabem, você teve uma passagem breve ali pelo Guarani, mas fez história na ponte, né? Mas a sua infância, por exemplo, como que foi ali e de que forma você teve, você entrou nesse mundo do futebol, né? Despertou isso? Eu desde pequeno, eu sempre gostei de jogar futebol, né? Naquele tempo a gente jogava muito na rua, né?
tem um campo perto da minha casa que a gente chama carinhosamente de Buracanã, onde tudo começou. É futebol de várzea, né? Futebol de várzea. E foi ali que me viram jogar e me levaram para o Guarani. Eu tive uma passagem breve pelo Guarani com o seu Diogo, em 94, 95, na troca de categoria, eu cheguei até fazer uns testes, né? E aí me dispensaram. E aí eu fui para o Ituano e fiz um teste, o treinador do Ituano veio para a Ponte e comentou na Ponte que eu estava lá e mandaram me chamar, e aí foi onde realmente a minha carreira começou como atleta, né? Foi na Ponte Preta. Mas você não teve nenhum tipo de incentivo na época? Era uma coisa mais natural? Vocês desenvolviam a técnica ali no rachão mesmo? Era na raça mesmo, né? Naquele tempo ainda tinha um timinho do bairro chamado Jace, onde eu tive a oportunidade de jogar ali, jogava contra bairros e, assim, eu também joguei no Alvorecer, né, um time lá de Santa Genebra, que inclusive o treinador do Alvorecer, o presidente dono é o Eberlin, que hoje é presidente da Ponte, e ele que depois de um tempo me levou para Ponte Preta. O treinador do Ituano, que era o Robertinho, veio para Ponte, o Eberlin estava lá, me conhecia, foi aí que mandaram me chamar. Entendi. E aí que tudo começou. Assim, incentivo não tive muito naquele tempo. Nem escola, Nem escola, não se fazia campeonatos, não tinha um programa de incentivo para atleta, a gente não teve isso, mas se existir, é muito bom. É bom porque você consegue identificar o talento, dar oportunidade para aparecer mais rápido. Inclusive tem um projeto da prefeitura que chama Escola de Esportes, né? Tem no contraturno escolar, então assim, é um incentivo a mais, principalmente para esses atletas, meninos e meninas que sonham essa carreira do futebol. Talvez seria uma oportunidade também, né? Com certeza, é uma oportunidade para aqueles que estão escondidos, que não têm acesso fácil a teste, a campeonatos, né? A treinamentos, a aparecer, e isso é muito legal, porque dá a oportunidade de você encontrar talentos que têm talentos por aí. Mas você acha que ainda uma criança que tem um talento natural consegue ter oportunidades mesmo com aquele, né, competindo com aquele que passa por uma escolinha, alguma coisa assim? Como que você vê hoje Eu acho que essa peneira, né, essa formação? É mais difícil. É mais difícil. É né? mais difícil. Ele tem talento, pode ter qualidade, mas se ele não conseguir mostrar isso para alguém, ninguém vai ver, ninguém vai dar a oportunidade dele, pelo menos, fazer um teste em algum lugar, né? Ir para algum time. Então, é importante ter, quanto mais melhor, né? Quanto mais incentivo, quanto mais campeonatos de bairro, é melhor, para que ele possa aparecer, né? Aqui em Campinas também tem os Jogos Escolares Municipais que dá essa abertura, essa visibilidade também ali para o pessoalzinho. Isso é bom, é bom. Como eu falei, quanto mais incentivo é melhor para poder dar oportunidade, né? Para aqueles que não têm muita oportunidade. E aí essa idade que você tinha, você foi para a formação de base. Como que foi evoluindo aí sua trajetória? A minha vida foi tudo muito rápido, né? Eu agradeço a Deus porque foi tudo muito rápido. Eu cheguei no final de 96 na Ponte Preta e em 97 eu já estava no profissional. Eu estreiei, o primeiro jogo foi final de 97. Aconteceram coisas muito rápidas na minha vida e pessoas importantes que me viram e deram a oportunidade de eu poder subir rápido. Aí em 98, eu com 17 anos já estava jogando profissional, joguei, e em 99 eu fui vendido. Puxa vida. Fui para a França. Então,
Na minha vida aconteceram coisas muito rápidas. Aí em 97, eu fui para a seleção sub-20, né? Eu tinha 17 anos, fui para a seleção de base. E aí, depois que eu fui para a seleção, as coisas começaram a abrir, porque um jogador que chega na seleção, ele passa a ser visto de outra maneira. Né? A outra prateleira, né? Outra prateleira. Então, aí as pessoas, né, veem de outra maneira e passa a acreditar e pensar que esse jogador é uma grande promessa, né? Sim. Aí fui vendido. E foi, né? E foi, graças a Deus. Foi conseguir trilhar um caminho bem satisfatório na minha carreira. Esse momento também coincidiu com a época que você foi para o São Paulo? Aí eu fui para o Rennes, em 2001 eu fui emprestado para São Paulo. Sim. Você acha que foi um grande momento da sua carreira? Eu acho que foi. Eu acho que foi um grande momento chegar num clube grande com apenas 20 anos, assim, foi uma coisa inesperada, porque eu não esperava estar no Rennes, eu não estava vivendo um bom momento, mas o Vadão já me conhecia. Ele já tinha tentado me contratar em outro momento, então ele me trouxe para São Paulo, apostou em mim, jogar junto com o França em 2001, e eu acabei tendo um ano muito bom e mesmo voltando para o Rennes depois, que eu voltei para o Rennes porque eu estava emprestado em 2002, e o São Paulo foi 6 meses depois e me comprou. Então, certo. Isso foi... Aí a história é grande, é gigante. Tanto que assim, você fez muita história no São Paulo, um dos maiores artilheiros ali da história do São Paulo, né? Mas teve uma identificação muito forte com o torcedor. Você acha que é por conta da sua personalidade, de jogar com raça? O que tinha de diferente? Porque eu já pude até observar onde você passa, é uma mobilização muito grande. Todo mundo pede para você fazer o parado na esquina, que é uma comemoração super famosa, né? E é algo que, assim, mesmo depois de você já ter encerrado sua carreira, onde você passa, é uma identificação, é uma mobilização muito grande, né? Eu acho que as minhas passagens no São Paulo foram marcantes, porque tiveram momentos inusitados, marcantes, né? Que realmente eu demonstrei o amor que eu tinha pelo São Paulo, né? Não só com gols, mas com outras atitudes até inconsequentes, mas isso demonstra que você está ali por amor mesmo ao clube. Então, a identificação que eu tenho hoje com o São Paulo é muito grande. O torcedor realmente, onde eu chego, ele transmite um carinho muito grande, né? E fala para tirar foto com, né, poses que marcaram, né? Parado na esquina, já em Bolt. Então, é muito legal e gratificante poder receber esse carinho, o reconhecimento de tudo que eu fiz, né, com a camisa de São Paulo. E apesar de todos os momentos ser muito difíceis, quando eu estava no São Paulo, né, a gente não teve grandes conquistas em termos de títulos, porque sempre era momentos de reconstrução, momentos difíceis, mas mesmo assim, com a atitude, com a demonstração de amor, né? Com a atuação, com gols marcantes, importantes. Hoje o torcedor São Paulino tem um carinho muito grande por mim. Você atribui a essa dedicação, a esse jogar com raça, você ainda inspirar atletas hoje, meninos, meninas, a seguirem por esse caminho? Eu acho que sim. Eu acho que a partir do momento que você demonstra lealdade ao clube, amor, e entra em campo com vontade de vencer, não aceita muito a derrota, o torcedor ele começa a se identificar, porque a gente sabe que o brasileiro ele luta bastante no dia a dia. Ele tem essa paixão, né? Tem essa paixão e aí ele passa a identificar, se ver, né, na minha pessoa dentro do campo, e aí ele passa a gostar realmente da pessoa, do jogador. Principalmente quando é artilheiro, né? Aí ajuda bastante. Né? E falar em artilharia, né, tem essa história muito marcante no Sevilha também. Você tem uma passagem gigante por lá. Eu queria que você contasse um pouquinho para
para falar um pouquinho da sua atuação também fora do país. A trajetória no Sevilha é um dos momentos mais felizes que eu tive no futebol, né? É onde o você... melhor momento sua alta também, performance, talvez, ali, eu né? acho que foi os melhores anos, né? Em termos de idade também, porque eu cheguei no Sevilha com 24, saí com quase 32, então muitos anos. Sim. Então acho que pegou meu auge físico, mas o que a gente conquistou no Sevilha foram coisas muito, muito grandes, e depois daí o elenco ficou marcado como um dos melhores elencos da história por tudo que conquistou. Então nessa etapa aí foi a melhor etapa da minha vida. O momento mais importante, que foi também a Copa do Mundo, eu estava jogando no Sevilha, então o Sevilha me ajudou. A tua atuação de lá conseguiu fazer você se manter na seleção. Até a Copa do Mundo, então eu acho que foi o melhor momento assim da minha carreira, o momento mais marcante, ter essa oportunidade de jogar a Copa do Mundo, né? E o Sevilha me ajudou para isso, então eu sou muito grato por isso, porque no melhor momento o Sevilha estava fazendo parte da minha vida, da minha carreira. E por falar em Copa do Mundo, em ano de Copa do Mundo, a gente não poderia, né, deixar passar. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento, da sua expectativa para a Copa, né? Tem essa instabilidade do elenco, né? Alguns tiveram que ser substituídos aí também. Tá nesse momento pré-Copa, como que você vê? Eu acho que a expectativa é sempre grande, sempre a gente vai torcer pela seleção brasileira. A seleção brasileira é sempre a favorita, independente de qualquer momento, pelo peso da camisa, pelas conquistas que já teve. A gente perdeu muito tempo com problemas extra-campo, né, de treinador, de presidente, então isso atrapalha um pouco no desenvolvimento, né, até chegar à Copa do Mundo. Hoje, afortunadamente, a gente tem um grande treinador, que é um dos melhores do mundo. Então isso para mim... Eu acho que era inimaginável, né? Inimaginável aconteceu. Aconteceu. Mas isso, para mim, eu acho que é a grande esperança, né, nossa, tá aí no treinador, porque ele é um treinador vitorioso, sabe montar times, o time dele sempre joga com vontade, é muito competitivo. Então a minha esperança está aí também. Bons jogadores nós temos, mas eu acho que a gente não tem só um conjunto, que a gente não conseguiu formar uma seleção que repetisse sempre a escalação e a se forma de fortalecer, jogar, né? para se fortalecer e chegar bem. Mas eu sempre vou ser otimista, eu sempre vou torcer para que a seleção chegue longe, porque é bom para todo mundo, né? Se o Brasil chegar a ser campeão, imagina o que não vai trazer de alegria para o povo brasileiro que se vê representado, né? Se vê vem representado. sofrendo bastante. Tá joia, a gente viu que tem uns troféus ali é umas só conquistas. O que restou, a gente pode dar uma olhadinha? Fica à vontade, é o que restou, porque a maioria deles está lá no meu podcast, Resenha do Fabuloso. Lá no meu escritório, lá em São Paulo, e só ficou esse porque já não cabia mais na nossa estante lá, então ficou esses aí, mas fica à vontade. Por fim, então, eu queria que você deixasse uma mensagem. A gente tem muitas crianças, adolescentes da rede municipal de ensino que assistem, que se inspiram, né? A gente estimula também até essa molecada nos jogos escolares. Legal, eu acho então, eu queria que você deixasse essa mensagem. Primeiro de tudo é sempre correr atrás do sonho, né? Nunca desistir. Vão haver dificuldades, mas assim como eu não desisti, né? Quando eu fui frustrado, né? Quando eu fui mandado embora do Guarani, foi uma frustração muito grande. Eu até pensei em parar de jogar e fazer outra coisa. Eu sou um apaixonado por carro também, né? Então eu pensei em ser mecânico. Olha só. Lá. Cheguei a trabalhar 2 meses numa mecânica de um amigo, pela frustração de ter sido mandado embora, mas a paixão era tanta e a vontade era tanta de jogar futebol que eu voltei a jogar e consegui chegar onde cheguei. Então, trouxe o seu melhor, primeiro, né? É isso aí. Sempre
lutar, né? Lutar, não desistir, correr atrás do sonho. Ser uma pessoa legal, porque eu acho que quando você é uma pessoa legal, o universo ele te devolve coisas boas. Se você faz coisa boa, você recebe coisa boa. Então, isso também é importante. E acreditar em Deus. Eu sempre acreditei em Deus, sempre tive a religião também na minha vida, que é importante, e Deus sempre vai estar do lado de quem o busca. Então é isso. Vamos correr atrás dos nossos sonhos. Muito obrigada, viu, pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. E também a gente fica à disposição para quando você quiser lá na Educa. Muito obrigado. Um abraço. Valeu, pessoal. Até mais, então. Um abraço a todos. A Educa TV quer agradecer ao Luiz Fabiano pela gentileza e atenção com toda a nossa equipe de reportagem, por ter aberto as portas da casa dele para receber a nossa equipe. Bom, por hoje é só, quero agradecer você aí de casa por ter ficado coladinho no nosso programa até agora. E se quiser rever alguma reportagem dessa edição, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Bom, até mais, fui, tchau! Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.